como o exemplo ali de Paulo, né, que diz que toda aquela guarda foi alcançada pelo seu testemunho de viver, expressando o evangelho. Só para passar a mensagem aqui para Carlos, eu vim com a camiseta hoje que reflete muito a sensação que eu tive lá. Não Uhum. sei se dá para ver ali, impossible, é impossível, mas tudo se torna possível na obra redentora do Senhor. Então, foi uma homenagem aqui ao trabalho de vocês, que Glória a vocês Deus. pegam causas impossíveis e tornam possíveis através do evangelho transformador do nosso Senhor. Pois é, o que eu queria te ouvir agora tem muito a ver com isso que ele está falando, porque quando você conta do seu propósito de nas férias, né? Fazer visita em algumas viagens missionárias, lidar com esse público, eu fico pensando o seguinte, eu já ouvi irmãos falar bem assim, eu quero ser missionário na praia, andar de praia em praia pregando o evangelho. Outros, eu quero ser missionário nos Estados Unidos, e aí eu já prosperar financeiramente. E de repente você lidar com essas dificuldades, com essas situações, com esse público, com essas necessidades. Aí o crente comum vê o seu testemunho e pensa: pô, o Fernando é um super-homem. O Fernando é alguém altamente capacitado nas suas emoções para lidar com tanta situação. Qual é a capacitação, qual é o recurso, né? Assim que você tem, o que precisa ter para lidar com um chamado desse que é tão difícil. É o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que ele é o dínamos, é a explosão que está dentro de cada um de nós, que recebemos o Espírito Santo, né? É muita de se for falar dificuldades, talvez perdia tempo aqui, mas eu Uhum. queria falar dos resultados, Aleluia. porque Paulo vai dizer assim: eu combati o bom combate, Sim. eu vou acabar a carreira e vou guardar a fé. O evangelho é combate. Nós estamos no combate de resgatar as almas das mãos do diabo. Nós somos embaixadores de Deus na terra. Paulo vai Amém. dizer: sou embaixador de Cristo em cadeia. Então, Uhum. onde chega um crente cheio do Espírito Santo, ele com as suas fragilidades, né? Você chora, você... Ontem mesmo eu estava sem carro e eu estava vindo do CDP até lá na primeira parada de São Sebastião, Uhum. e mas estava glorificando a Deus, porque Paulo vai dizer assim, que para mim é um privilégio, eu que, né, Paulo vai dizer, eu que era perseguidor, eu que não tinha nenhum prestígio, eu que persegui igreja, hoje o Senhor me fez um ministro do Evangelho. E eu posso dizer porque eu era um menino de rua, Uhum. alguém que não tinha uma perspectiva de vida, mas que Deus olhou para mim e disse: eu vou te usar, eu te escolhi. E a Bíblia vai dizer que não foi nós que escolhemos ele que nos escolheu. E Uhum. a força que eu encontro é no Espírito Santo, porque Uhum. aí você vai ver talvez o resultado, uma vida. Eu encontrei uma pessoa lá na Câmara, fui lá num parlamentar, falar de um projeto, e aí entrei no banheiro, tinha um rapaz limpando o banheiro, mas com o celular ligado e um hino. Eu Sim. entrei e aí, Aleluia. Amém, meu irmão. aleluia. E aí ele falou para mim: o senhor não me conhece, mas eu conheço o Senhor. O Senhor não sabe o quanto o Senhor me ajudou. E aquilo ali alegrou meu coração. Amém. Ele trabalhando ali, ninguém sabia o histórico dele, Uhum. ele não falou de onde me conhecia, mas eu entendi o que ele queria dizer. Sim. Então, é isso que nos alegra. Uma vida transformada, uma vida resgatada. Isso, a palavra do Senhor vai dizer que se nós conseguir ganhar uma alma, nós vamos apagar multidão de pecados. Como Amém. isso? Aleluia. Talvez aquela pessoa cometeu vários crimes, mas se ele não se converter, ele vai continuar praticando os mesmos crimes. Mas se ele se converter,
então ele vai cessar. Porque a Bíblia vai dizer assim, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Pegando um gancho aí, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, lá no Instituto, ninguém contou. Nós vimos a real transformação na vida de egressos que estão hoje servindo a um propósito, com um sorriso, com um testemunho encorajador. Eu, particularmente dizendo só por mim, mas os irmãos também compartilharam isso, nossa fé saiu fortalecida Amém. daquele lugar. Foi uma experiência incrível que nós tivemos. E como que é diariamente lidar com pessoas que chegam ali destruídas emocionalmente, na fé, sem nenhuma perspectiva de vida, poder testificar diariamente a ação edificadora do Espírito na transformação? Você tem que fazer com que eles possam crer e acreditar primeiro em Deus e neles mesmos. Eu digo que a fé sem as obras, ela é morta. Uhum. Um dia eu estava lá no presídio feminino e Deus me deu uma palavra, né? Eu perguntei para as meninas lá, privadas da liberdade, pode alguém ser futuro, determinar o futuro de alguém? Deus me deu aquela mensagem naquele momento. Elas disseram automaticamente, não, alguém sem futuro não pode determinar o futuro de ninguém. Aí Deus mandou eu falar sobre Raabe, uma prostituta na Bíblia, que acolheu os espias, mas por causa da decisão dela, ela foi empoderada, né? Nós falamos em empoderamento, o maior empoderamento que Deus pode dar para uma mulher é dar fé para ela. Raabe, ela tinha tudo para não dar certo, mas ela creu. Ela disse para os espias, eu creio que o vosso Deus é Deus em cima no céu e na terra, e vocês vão possuir essa terra. E eu quero que vocês prometam para mim, que eu seja salvo, não só eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos e toda a minha família. E por causa da atitude dela, do posicionamento dela, ela preservou toda a sua família, e não somente sua família. Amém. Ela preservou, e ela hoje nós podemos agradecer a Raabe. Por causa de Raabe foi gerado Jessé, foi gerado Davi, foi gerado Jesus. E Isso Mateus está escrito lá. Na linhagem, Mateus vai escrever para os judeus para garantir que Jesus era descendente de Davi, ele vai incluir o nome de Raabe. Então, a fé de uma pessoa pode mudar a sua história. Ele pode reescrever uma nova história. Não tem como, não há possibilidade, o que nós dizemos para ele, eles mudar o passado dele. Sim. Mas tem como eles mudar o futuro. Amém. Através da atitude. Amém. Eu estou lembrando de um texto que fala algo muito sério, né? Jesus fala o seguinte, que a gente primeiro tem que amarrar o valente para depois saquear os bens, né? E a gente entende que esse texto fala de que há uma luta espiritual para poder resgatar pessoas, né? E eu queria te ouvir, como é que é a guerra espiritual, a luta que vocês enfrentam para poder resgatar essas pessoas das prisões do diabo? Eu vou contar uma experiência. Isso é bom. Vou contar uma experiência. Um dia eu estava... Antigamente, nós entrava 9 horas da manhã no presídio e saía 3 horas da tarde. Chegava lá, eu comecei esse trabalho, chegava 2 horas da manhã, na madrugada, eu levava Toddy, pão, bolo, evangelizava as famílias, já ficava lá. Quando era 7 horas nós ia para Guarita, e aí esperava a senha e entrava para o presídio. E um dia eu estava cansado, né? Não tinha orado, não tinha jejuado, porque as pessoas pensam assim, não, pastor, para fazer obra você tem que ser super-homem, ou então o semideus, ou chegar ao nível dos anjos. Não, você precisa só crer em Jesus e deixar o Espírito Santo trabalhar. E aí eu tive experiência, o pátio estava, né,
cheio, e um dos pastores, né, que é um interno que é levantado como pastor, falou: Pastor Fernando, você vai pregar hoje. Uhum. Mas eu olhei para mim e falei: meu Deus, estou cansado. Esse povo está querendo receber de Deus e está esperando receber de Deus através da minha vida. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: olha para o seu ombro. Aí eu olhei e Deus me deu uma visão e eu vi patentes. Eu vi patentes, como se eu fosse um oficial. Aí Deus diz assim para mim: tu acha que o inimigo, ser espiritual, não sabe quem tu é? Não é pela tua força, não é pela tua santidade, é pela autoridade que você representa aqui. É pela autoridade que você representa. E naquele dia eu entendi que maior é o que está conosco. Aleluia. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. É verdade. Porque muita gente fala: não, mas você tem que ser muito espiritual. Não, senão, se for assim, nós vamos acreditar a honra a nós mesmos. Mas a honra não é do homem, é do Senhor Jesus. E se nós fazemos alguma coisa, ele faz tanto querer como efetuar. Há uma guerra, mas essa guerra já foi vencida lá na cruz do Calvário. Amém. Jesus já pisou na cabeça da serpente e já tomou a chave da morte e do inferno. Já tomou da mão dele. Então já vi várias experiências de nós chegar no presídio, os demônios cair por terra e Jesus libertar as pessoas. Tivemos uma experiência agora com o pastor Felipe, né, que mora no Maranhão e é uma pessoa que faz um trabalho de libertação. Chegamos lá no Porto Velho, em uma ala dominada por uma facção. A princípio eles não queriam ouvir, mas quando nós começamos a orar, os demônios caíram por terra. Todos os presos queriam oração. Eles quase não deixavam nós sair do pátio, porque eles viram a manifestação do Espírito Santo. Tem hora que Deus precisa mostrar, né, a evidência do ser espiritual para mostrar que quem está por detrás daquelas ações que eles fazem, né, envolvido no crime, cometendo atrocidade, e por detrás, e aí vai cumprir o que aconteceu, né, em Marcos capítulo 5. Jesus vai chegar em Gadara, tinha um homem lá que era o terror da cidade, violento, reincidente, um homem irrecuperável, à margem da sociedade, excluído, vivendo no sepulcro e nos montes. E aí Jesus vai lá e vai mostrar para a sociedade o que estava por detrás daquilo era ações demoníacas. Mas Jesus liberta e faz o que a igreja que nós estamos fazendo. Devolve a sociedade, reintegrado, ressocializado, em perfeito juízo e para dar testemunho de que há mudança. Sim. E eu gosto muito desse exemplo do endemoniado gadareno, que dá pra gente ver literalmente quando na esfera espiritual o nosso propósito ele já está estabelecido. Todos os nossos dias já foram escritos. E a tentativa do inimigo é frustrar estes planos de serem concluídos. E geralmente vai estar vinculado com a natureza do nosso propósito. Eu acredito, assim, não sei, que talvez o chamado aí desse rapaz que foi liberto, que ele tinha um chamado meio que apostólico, porque a palavra diz que ele atingiu uma decápolis, né, um conjunto de 10 cidades. Então, estava claro para o inimigo o poder do testemunho daquele homem. E o inimigo tenta frustrar esse poder, tornando ele uma pessoa de má reputação, uma pessoa que é má vista, má falada, mas quando a obra redentora alcança e o testemunho dele, ele quis seguir Jesus, Jesus fala: não, seu papel é ficar aqui e seguir testemunhando, porque o seu testemunho alcançará uma quantidade grande, né, de pessoas, e a palavra nos mostra lá 10 cidades sendo alcançadas por esse testemunho. O que acontece quando aqui na terra, como ministros, embaixadores de Deus em Cristo, na autoridade que nós temos de não servir a dois deuses, o único Deus que nós servimos é o Senhor e o Criador de todas as coisas, nos dá essa autoridade para declarar
essa salvação quando você olha nos olhos de um acolhido e você declara para ele que ele está em um lugar de paz, que a obra redentora do Senhor pode libertá-lo de toda essa escravidão que ele viveu até aquele momento. Quando ele entende que não está mais sozinho, qual que é a reação dele ao perceber a ficha cair? Existe esse momento quando a ficha cai e ele tem essa sacada de eu tenho chances, eu posso mudar a minha história. Existe. Que, na verdade, foi isso que tocou meu coração. Quando a irmã chegou e Deus usou ela para mim, mas o que me marcou foi que Deus usava ela dizendo: jovem, Jesus te ama. Deus tem um plano na tua vida. Porque eu mesmo olhava para mim e dizia: para mim não tem jeito. Eu não tenho. Eu nasci para sofrer, é o karma, é destino, né? Eu não tinha nenhuma perspectiva. Mas quando a irmã começou a dizer para mim que Jesus me amava e que tinha um plano na minha vida, eu disse: então, para mim ainda há esperança. Aleluia. Para mim ainda tem jeito. Amém. É o que acontece com muita gente. Eles acham que não tem mais jeito, não há mais o que fazer, eles já tentaram de tudo. Muita gente até tenta, mas há um poder espiritual e às vezes até o próprio contexto familiar. Se você for fazer estudo, muitos daqueles que estão dentro do sistema prisional, os lares são disfuncionais. Sim. E isso eu falo não é questão econômica, porque nesses 30 anos encontrei pessoas que moram no Lago Sul, moram Águas Claras, pessoas que são economicamente, né, estabilizados e têm os seus filhos presos. Mas porque talvez deram bens, mas não deram amor, não deram atenção, não deram, né, o que mais importante para o filho, né, um tempo. Às vezes eles dão bem, mas não dá o tempo que precisa. Eu lembro que eu trabalhava de vigilante na escola e alguns pais chegavam lá, deixavam o filho, quando virava as costas o filho evadia. A maioria desses eu estava encontrando no presídio. O pai e a mãe trabalhavam em dois empregos, às vezes a mãe solo, que hoje chama, né? E aí a mãe tem que se virar, deixa a criança, e aí o pai é ausente, e aí você vai ver que a maioria dessas pessoas que às vezes não é justificativa, mas a maioria é porque tem um gatilho, vamos dizer, tem um gatilho, tem uma fragilidade, né, que precisa ser tratada na vida dessa pessoa. E quando ele encontra alguém dizendo: ó, tem jeito, ainda há esperança, e aí ele, né, desperta nele uma esperança. Vou tentar mais uma vez. Alguém se importa comigo. Porque se ele acha que não tem ninguém que se importa com ele, para ele viver ou morrer, é a mesma coisa. Sim.